Uma das doenças que mais afeta as mulheres, e para falar um pouquinho mais sobre isso, em pleno Outubro Rosa, importante, necessário falar sobre prevenção, câncer de mama. E eu estou aqui com a doutora Larissa. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, que bom te receber mais uma vez aqui, viu? Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Muito obrigada, já me deu um abraço, que também agradeço muito. E a gente teve o depoimento aqui antes da Val Marchiori, tão sensível, né? Um depoimento tão importante para tantas mulheres que estão vendo a gente agora. Ela se emocionou, ela falou muito sobre a importância da prevenção. E a gente sabe que hoje em dia muitas mulheres ainda têm um preconceito, têm medo, tem vários estigmas que falam a respeito da mamografia. A gente precisa desmistificar tudo isso, né, doutora? Exatamente. Para mim foi muito emocionante, né, ver esse depoimento da Val, porque a gente tem aquela Val como uma mulher muito forte e aí a gente vê essa fragilidade diante de uma doença que é tão complexa, faz a gente pensar. E eu acho importante, ela falou muito do medo que ela tinha de fazer a mamografia. E é importante que a gente pense que é difícil, muitas vezes vai ser difícil sair de casa para fazer o exame, mas ele pode mudar todo o curso da doença. O diagnóstico, quanto mais cedo feito, melhor a evolução de tratamento, maiores são as condições. Então eu sei que muita gente tem medo, mas não fazer o exame não vai deixar de acontecer. Muito pelo contrário, fazendo o exame você vai ter informação, vai ter acesso e vai poder mudar sua história. E ela falou emocionada, né? O quanto que a prevenção pode salvar a vida e de fato salva mesmo. Mas por que as mulheres têm tanto medo? É o medo de sentir dor? É de repente um certo tabu também de não conhecer o seu próprio corpo? Tem vergonha de fazer o exame? É tudo isso? Eu acredito que é tudo isso, é o conjunto, né? Um dos pontos é o incômodo, é um exame que traz um certo incômodo, mas é importante lembrar que quando a gente fala de exames ginecológicos, é algo muito íntimo, né? Sim. É você chegar numa clínica e tirar e expor seu seio e ficar ali de uma certa vulnerabilidade, então isso já traz um desconforto. É um exame que tem um pouco de desconforto e a gente tem muito o estigma do câncer de mama. Quando a gente fala de exames preventivos, a gente tem vários exames, mas a mama ainda é o que pega mais, ainda é o que a gente sabe que tem uma prevalência maior. Então traz tudo isso junto e aí quando você vai fazer o exame você fala, ai, mas precisa mesmo? Não dá para espaçar um pouquinho mais? Ai, mas esse ano eu não quero. E também, na minha visão de consultório, a gente ainda tem muito aquela ideia da mamografia para mulheres com mais de 40 anos. E parece que são mulheres velhas. Sabe, a gente vai criando aquela coisa de não, eu sou jovem para fazer. Tem uma resistência para fazer. Tem uma resistência para fazer e não, 40 anos são mulheres jovens, então todo mundo que tem mais, tem indicação de fazer e não vale a pena fugir do exame, porque o exame pode trazer uma mudança no diagnóstico. É verdade. Temos aqui os dados relevantes, né, sobre o câncer de mama, que a primeira mamografia é recomendada aos 40 anos, diagnóstico precoce, a chance de cura supera 90%. É bastante coisa, hein? Muito, principalmente porque a mamografia consegue fazer o diagnóstico de lesões ainda muito pequenas. E aí a gente consegue mudar a evolução da doença. E é isso que muda esses dados também, né? 75 mil pessoas, né? Que seria a previsão de mulheres com câncer de mama para esse ano, né? Exatamente. Tem que reduzir esse valor. É muito frequente na nossa sociedade, é muito frequente no nosso país. Por isso que é importante que a gente foque tanto. Eu acho importante o Outubro Rosa trazer essa informação da prevenção, porque muitas vezes você tem uma parente, uma amiga que está lá falando, ai não, eu não quero, mas olha esse mês, pensa nesse mês, pensa na saúde, vamos lá, eu te ajudo a agendar, te ajudo a pensar sobre isso, para que a gente mude esse curso, esses números que são tão grandes. Tem a mamografia e a ultrassonografia de mama. Em que momento entra cada uma? Elas se complementam? Porque tem mulheres que às vezes chegam e falam assim, ao invés de ser a mamografia, não pode ser a ultrassonografia, que é mais tranquilo de fazer? Exatamente. A gente muitas vezes quer fazer essa troca, mas o que é importante saber? A mamografia é o melhor exame para lesões muito pequenas, que a gente chama de calcificação. Isso no ultrassom muitas vezes não é visto. O ultrassom ele é muito bom para cistos, para mamas que são muito densas, mas eles se complementam. A gente não pode, por exemplo, esse ano eu quero fazer ultrassom, ano que vem mamografia. Não, a mamografia é anual e não dá pra gente tirar um e colocar outro, porque a gente sabe que o melhor exame para avaliação, para diagnóstico precoce da mama é a mamografia. E tem
correta da gente se preparar para a mamografia? É importante, nesse contexto, conhecer a sua própria mama. Porque algumas pessoas, em algumas fases do ciclo, têm dor. E aí, muitas vezes, antes ali do período menstrual, a mama fica um pouco mais desconfortável, mais incômodo, mais sensível. E esse talvez não seja o melhor momento para fazer o exame. Então, espera um pouquinho e aí faz um momento que é mais tranquilo. Mas não existe de posso fazer menstruada, fora da menstruação, não tem problema nenhum. Não tem problema? Não tem problema não altera, fazer. Então, o resultado. Não altera o resultado. O que muda é a sensibilidade. Aí também, né, a mamografia aperta os seios. E aí é o que causa dor. Muitas mulheres falam assim, mas machuca. Será que vai machucar e esse machucado pode vir a acontecer algo de ruim no futuro? Existe isso ou é um mito? Há um tempo atrás esse mito circulou, principalmente circulou muito nas redes. Não, a mamografia, embora traga esse certo desconforto por comprimir um pouco a mama, por dar essa sensação, às vezes, desconfortável mesmo, e só esse fato de você estar ali exposta, tudo isso pode causar desconforto e pode causar dor. Mas essa dor é temporária e vale lembrar, a gente está falando de novo de câncer de mama, né? Por mais que a dor seja ali um incômodo, seja temporária, esse diagnóstico muda a vida. Então não vale de maneira nenhuma deixar pelo medo da dor. E também, de novo, deixar pelo medo do diagnóstico. Tá certo. A Val, né, ela estava aqui contando pra gente que ela estava fazendo a radioterapia, né? E aí ela vai começar a fazer a quimioterapia. Como é que é feito esse plano de tratamento? Esse plano geralmente é feito a partir do momento em que você tem a biópsia. Então, vamos colocar um cenário aqui hipotético. Eu tenho meus 40 anos, cheguei no consultório, fiz minha mamografia, vi uma alteração. Vou partir para a biópsia, que pode ser feita guiada por mamografia, por ultrassonografia. Fiz o diagnóstico do câncer de mama. Aí, desse diagnóstico, eu vou saber o tipo que eu tenho. Se ele responde ou não ao hormônio, que tipo de hormônio que ele responde. A partir desse diagnóstico vai ser definido o tratamento. Então, primeiro precisa de cirurgia, primeiro eu vou fazer uma sessão de químio, de rádio, e aí, desse resultado da biópsia que a gente vai definir qual a ordem terapêutica. E os desafios aí físicos, né, e mentais, obviamente, também, da radioterapia para a quimioterapia, você acha que muda? Muda muito também da intensidade. Então, a gente tem formas, por exemplo, de químio e de rádio, medicamentos. Hoje os medicamentos mudaram porque a gente tinha muito, até pouco tempo atrás, o estigma da queda de cabelo. E hoje, muitas vezes, a paciente descobre um câncer de mama numa fase inicial, faz a cirurgia, faz uma sessão de químio, de rádio, uma intensidade pequena e ela não tem queda de cabelo. Ela muitas vezes consegue fazer isso num curso de tempo muito pequeno. Então, a intensidade vai depender também do momento em que você faz o diagnóstico. Muitas vezes você vai retirar só a lesão, muitas vezes você vai ter que retirar uma mama toda, muitas vezes você vai retirar as duas mamas e mexer na axila. Então, isso vai depender da intensidade do tratamento e do tamanho da lesão. Aí que a gente vai definir quanto a gente vai precisar de um ou de outro e aí, claro, cada um vai ter uma resposta individual. E esse é um grande medo, né, das mulheres, que é justamente perder a mama, porque, enfim, né, a gente sabe toda a simbologia que tem pra gente, pra uma mulher, né? Então mexe demais com a autoestima. Você como doutora, como médica, quando passa por uma situação como essa com o seu paciente, a sua paciente, o que você fala nesse momento para ajudar? Acredito que o mais importante é a gente viver cada dia. Cada dia, um dia por vez, né? Então, agora é o diagnóstico, agora a gente vai fazer cirurgia, a gente vai fazer químio, vai fazer rádio. Não crie, muitas vezes, a família quer dar aquele estigma do guerreiro, do vitorioso. Ela é uma vitoriosa, uma guerreira, tá lutando contra o câncer. E eu, particularmente, não gosto muito dessa expressão, porque parece que quem não conseguiu ficar bem, perdeu. E não, é uma doença, a gente não escolhe, a gente não tem essa possibilidade. Mas a gente tem capacidade de ir atrás, de buscar tratamento, de buscar ajuda, de buscar rede de apoio, de buscar grupos de apoio. E pensando na questão estética, hoje a gente tem muitas opções, tanto para reconstruir, então fazer cirurgia, fazer reconstrução do mamilo, porque esteticamente muitas vezes precisa mexer no mamilo e isso causa um desconforto. Então hoje, de novo, quanto mais precoce, mais são as alternativas. E sempre, na minha opinião, ter rede de apoio, ter uma rede para que você, naqueles momentos de fraqueza, encontre alguém que fale, olha,
eu passei por isso, eu consigo te ajudar, ou mesmo que eu não tenha passado, mas eu consigo te ajudar para que o curso seja mais suave. Perfeito. E como a Val também falou, né? Às vezes tem essa pressão da mulher ser forte, você tem que ser forte. E às vezes a gente tem que se permitir não ser também. Principalmente nesse momento que é tão difícil, né? Exatamente. Doutora? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, viu? Tão bom ter você aqui. Eu que Volte agradeço. sempre, viu? Obrigada. @DRA Larissa Cassiano. @DRA Larissa Cassiano. Ela que é ginecologista e obstetra. Até a próxima.